José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. Nas aulas anteriores da nossa série Avaliação de Empresas, nós estudamos as diversas variáveis que serão utilizadas no modelo, quais sejam. Verificamos como se calcula a composição dos fluxos de caixa, verificamos como se calcula as taxas de desconto, tanto no APM, no CAPM, em modelos multifatoriais. Calculamos a média ponderada do capital para descontar os fluxos de caixa da empresa. Calculamos as taxas de crescimento por mais diversos métodos. E agora, então, iniciaremos finalmente, então, a apresentação dos modelos. Iniciando a nossa aula de hoje, então, com a apresentação do modelo de descontos de dividendos. Os modelos de desconto de dividendos são um caso especializado da avaliação do fluxo de caixa líquido do acionista. Nesses modelos, os valores das ações são calculadas pelo valor presente dos dividendos futuros que são esperados de serem recebidos então por essas ações. O modelo geral desse método, os investidores eles esperam obter então dois tipos de fluxo de caixa quando compram ações. O modelo parte desse princípio. Quais são esses dois fluxos de caixa? Dividendos durante o período que eles conservarem as ações e, além disso, um preço esperado ao final do período. Então, espera que a ação valorize. Ele então tem um valor ao final do período. Como esse preço esperado é determinado pelos dividendos futuros, o valor de uma ação é o valor presente dos dividendos a serem recebidos até mais infinito. Então, o valor esperado da ação está aqui, ó, somatório dos dividendos a serem recebidos até mais infinitos, a partir de tempo 1, descontados a valor presente por uma taxa de desconto aqui, que é o custo do patrimônio líquido. Os dados básicos do modelo de desconto de dividendo são dois: os dividendos esperados e a taxa de retorno exigida sobre o patrimônio líquido. Em relação aos dividendos esperados, são elaboradas hipóteses sobre as futuras taxas de crescimento dos lucros e de índices payout, que é o de pagamento de dividendos, em relação aos lucros. Já em relação à taxa de retorno exigida de uma ação, ela é determinada pelo seu grau de risco. E essa taxa de retorno, a gente viu, ela pode ser avaliada tanto pelo CAPM quanto pelo APM ou modelos multifatoriais. Mas quais são as principais versões desse modelo de crescimento de dividendos? Uma vez que essas previsões de dividendos elas não podem ser realizadas até o mais infinito, existem várias versões do modelo de desconto de dividendos, todas elas baseadas em diferentes hipóteses sobre o crescimento futuro dos lucros da empresa que está sendo avaliada. Os principais modelos são, e nós iremos estudar nesse curso, ainda na aula de hoje, o modelo de crescimento de Gordon, o modelo de desconto de dividendos em dois estágios. E na aula que vem, modelos H para avaliação do crescimento e modelo de desconto de dividendos em 3 estágios. Vamos iniciar então com o modelo de crescimento de Gordon. O modelo de crescimento de Gordon pode ser usado para avaliar uma empresa que se encontra com um crescimento estável e, além disso, com os dividendos crescendo a uma taxa constante ao longo prazo. Da forma de se encontrar então o valor de ação da ação nesse modelo é pegar o dividendo por ação e dividir pela taxa de desconto custo do PL, retorno exigido pelos investidores, menos a taxa de crescimento perpétua
dos dividendos. Observando que aqui a gente sempre pega o dividendo esperado daqui a um ano. Então é sempre um ano para frente. As principais limitações do modelo de crescimento de Gordon são: se o uso é limitado às empresas que estejam crescendo a uma taxa estável, né? A possibilidade era substituir pela taxa esperada de crescimento nos lucros. Além disso, uma taxa de crescimento estável razoável, ela não deve exceder a taxa de crescimento da economia como um todo. Esse modelo é extremamente sensível aos dados relativos à taxa de crescimento. Isso porque, à medida que a taxa de crescimento converge para a taxa de desconto, o valor do modelo tende ao infinito, né? Isto porque, observe, aqui, ó, quando uma taxa tende para outra, esse valor vai diminuindo e esse valor aqui da ação vai tendendo então para o infinito. Em relação à adequabilidade do modelo de crescimento de Gordon, a gente pode dizer que o modelo se ajusta melhor a empresas que crescem a uma taxa comparável ou inferior à da economia como um todo. Ele também é adequado para empresas que têm política de pagamentos de dividendos em relação aos lucros bem estabelecidas e que naturalmente desejam ou pretendem continuar a executá-las no futuro. É adequado também o payout de dividendos em relação aos lucros da empresa, ele tem que ser consistente com a hipótese de estabilidade. A gente viu nas aulas de crescimento que no período de estabilidade os dividendos têm que ser mais elevados do que nos períodos de alto crescimento, porque quando a empresa está no período de alto crescimento, ela está investindo mais e dessa forma necessita distribuir menos dividendos aos acionistas. A partir do momento em que a empresa se estabiliza, é possível então distribuir mais dividendos. E essa então é a hipótese de estabilidade, dividendos então elevados. Vamos então ver aqui um exemplo do modelo de crescimento de Gordon. O Banco Tanger é um dos maiores bancos comerciais dos Estados Unidos. Uma grande empresa de serviços financeiros, então é improvável que no longo prazo a empresa cresça mais do que a economia e ela deve crescer em torno então de 6%. Os fluxos de caixa dos acionistas são difíceis de estimar. Aí então a razão de nós utilizarmos o modelo de crescimento de Gordon que se utiliza de dividendos. A alavancagem de empresas financeiras é elevada e a probabilidade de mudança no longo prazo nós sabemos é pequena. Eis as informações então da nossa empresa Tanger. Os lucros atuais por ações são de 5,20. O índice de pagamento de dividendos, índice payout atual, é de 35,58. Os dividendos por ação atualmente são de 1,85. A taxa esperada de crescimento dos lucros e dos dividendos é de 6%, né? E é idêntica à economia, nós vimos. A taxa do bônus de longo prazo, então a taxa livre de risco, T-Bond, é 7,2. O beta da ação é 1,20 e o prêmio de risco 5,5. Então o primeiro passo aqui é calcular o custo do patrimônio líquido, né? Então vou pegar a taxa livre de risco, 7,2, mais o beta da ação e multiplicar pelo prêmio de risco, encontro o custo do PL de 13,80%. Dessa forma, então, posso encontrar o valor do PL. Vou pegar o dividendo por ação, 1,85, como é o dividendo por ação do período seguinte, 1,85, mais a taxa de crescimento, ó, que é de 6%. Né? Eu encontro aqui no numerador o valor do dividendo do período seguinte. Divido então pelo custo do patrimônio líquido, que nós encontramos, 13,80, menos o G, menos a taxa de crescimento, encontro então o valor do patrimônio líquido da empresa, 25,14 nesse modelo de crescimento de Gordon. O cálculo é extremamente simples e intuitivo de se fazer mediante o modelo de crescimento de Gordon. No entanto, devemos observar
as limitações do modelo. A empresa tem que estar com um crescimento estável, né? E além disso ela tem que pagar altos dividendos. Vamos ver então mais um modelo ainda na aula de hoje, que é o modelo de desconto de dividendos em 2 estágios. O modelo de desconto de dividendos em 2 estágios, ele permite a existência de 2 fases. Uma fase de alto crescimento e uma fase onde a empresa estabiliza e passa a ter um crescimento constante durante o período então que se diz de perpetuidade. Então, a fórmula para se calcular os dividendos nesse modelo de 2 estágios, nós vamos encontrar aqui que o valor presente então, da ação da empresa é o somatório dessa primeira parte aqui, ó, T até N. Então, é o número de períodos dessa fase de alto crescimento. Vamos imaginar, a empresa vai crescer durante 5 anos uma taxa elevada e depois estabiliza. Esse N, nesse caso, então, seria os 5 anos da fase de crescimento extraordinário, que é essa primeira parte da fórmula. Já a fase de crescimento estável é a segunda parte aqui da fórmula. Voltando aqui, então o somatório durante esse período dessa fase de alto crescimento dos dividendos por ação do período seguinte, divididos então por 1 menos o meu custo aqui de PL, né? Nesse caso aqui, a taxa exigida de retorno no período de alto crescimento. Mais PN, onde aqui é o preço ao final do ano N, dividido então por 1 mais a nossa taxa de retorno, né? Custo do PL, do período de alto crescimento, elevado no número de períodos. Onde então a gente encontra o preço ao final do período, dividindo o dividendo por ação do período seguinte, pela taxa de retorno do acionista no período estável, menos a taxa de crescimento no período estável. Ampliou bastante a nossa fórmula em relação ao modelo de Gordon, né? Bom, as principais limitações do modelo de desconto de dividendos em 2 estágios são a definição do período de crescimento extraordinário, né? Normalmente vai estar relacionada à duração do ciclo de vida e das oportunidades de projeto, mas essa é uma das limitações. A mudança abrupta na taxa de crescimento. O modelo supõe que eu tenho uma taxa de crescimento alta nos primeiros anos e posteriormente ela cai, mas cai assintosamente por um período de estabilidade, né? E enquanto que na prática é mais razoável crer que essa mudança fosse gradual e não um choque, né? Uma caída tão abrupta. O valor é sensível às hipóteses de crescimento estável. Então, sub ou superestimar a taxa de crescimento vão gerar erros significativos na avaliação da nossa empresa. Já em relação à adequabilidade desse modelo, nós podemos dizer que o modelo é mais adequado para a empresa com um crescimento elevado e que se espera mantê-lo assim por um determinado período de tempo. Além disso, ele é mais adequado para empresas com taxa modesta de crescimento na fase inicial, já que o modelo pressupõe que a taxa de crescimento caia repentinamente. Ele é mais adequado justamente então para empresas com crescimento elevado e que vão manter por um determinado período de tempo esse crescimento elevado, mas que tenham taxas modestas de crescimento na fase inicial. Vamos exemplificar esse modelo de desconto de dividendos em 2 estágios da empresa Beta. É uma administradora de cartão de crédito cujas principais informações são no período de alto crescimento, né? Que é o período inicial. O lucro por ação atual é 2,70, o dividendo por ação atual é de 90 centavos, o índice payout de 33,33%, a duração do período de alto crescimento será de 5 anos, o beta durante esse período de alto crescimento será de 1,45. O primeiro cálculo então que nós fazemos já é do custo do patrimônio líquido no período de alto crescimento. Então vou pegar a taxa livre de risco
mais o beta, 1,45, multiplicado pelo prêmio de risco. Encontro então o custo do PL no período de alto crescimento de 15,48. O ROA no período de alto crescimento é de 12,50, a relação dívida-PL é de 1 e a taxa de juros da dívida, já descontada dos tributos, é 8,5, sendo que os tributos da nossa empresa aqui são de 36%. Primeiro, vamos então, nesse modelo, calcular a taxa esperada de crescimento no período de alto crescimento. Vamos utilizar então a fórmula para calcular a taxa que nós vimos nas aulas anteriores. Vou pegar o índice de retenção multiplicado pelo ROA mais índice de dívida PL multiplicado pelo ROA líquido dos tributos, né? Menos a dívida líquida dos tributos. Então vamos pegar aqui, ó. O G então vai ser o índice de retenção. Observem, se o payout é de 33,33, 1 menos esse valor, me dá o índice de retenção, que é a primeira variável, 0,6667. Vou multiplicar pelo ROA, que foi dado aqui anteriormente, ó, o ROA de 12,50. O ROA mais o índice de dívida PL, que é de 1, mais o ROA, que novamente é 12,50, menos a taxa de dívida, que é os juros, né? Taxa de dívida, está aqui, ó, taxa de juros sobre a dívida de 8,5, menos 1, menos a nossa taxa de tributos, que é de 36. Enquanto então a taxa esperada de crescimento no período de alto crescimento vai ser então de 13,04%. Na sequência, nós devemos calcular o índice payout na fase estável, né? Nós já temos então o índice payout na fase de alto crescimento, que é a fase inicial, que é de 33,33%. Precisamos calcular agora ele na fase estável. Os dados do período de crescimento estável são: a taxa de crescimento esperada é de 6%, o beta cai para 1,10%. O custo do PL nós calculamos, pegamos a taxa livre de risco, mais o beta desse período de crescimento estável, vezes o prêmio de risco, então o custo PL cai para 13,55%. Vamos admitir então que o ROA, o índice PL e a taxa de juros permanecem inalterada. Então o ROA continua sendo os 12,5, o índice PL de 1 e a taxa de juros de 8,5, permanece inalterado durante o período de crescimento estável. Dessa forma, usando a fórmula do índice payout, que já aprendemos em aulas anteriores, substituindo os valores, 1 menos a taxa de crescimento no período estável, que é de 6%, dividido pelo ROA, que nós vimos que é 12,5, mais 1, que é o índice de dívida PL, mais o ROA, menos a taxa de juros e menos 1 menos os tributos, encontro o índice payout do período estável, período de crescimento estável, 69,3. Então observem que é consistente. Por quê? Porque no período de crescimento estável, os dividendos devem ser maior, o índice de distribuição de dividendos, o índice payout tem que ser maior do que no período estável. E realmente ocorreu. No período de alto crescimento ele era de 33,33, no período estável ele tem que aumentar e realmente aumenta para 69,33%. Próximo passo é justamente pegar aqui a fórmula para cálculo do valor presente dos dividendos de beta, né? Nesse exemplo, então, como o G e o índice payout permanecem inalterados nos N primeiros anos, a fórmula do PO se reduz a esta aqui. Então, observem, para calcularmos então o dividendo em 2 estágios, nós temos aqui a primeira parte da fórmula, que é para calcular o dividendo no período de alto crescimento, mais o dividendo na fase de estabilidade, né? Então, que vai ser eterno, né? Perpétuo, né? Valor de perpetuidade. Vamos dividir aqui. Então, vamos calcular o valor presente dos dividendos só da primeira parte da fórmula, né? Então, observem lá.
nós tínhamos aqui, ó, dividendo por ação multiplicado por 1 mais a taxa de crescimento. Então, pegamos o dividendo por ação atual, multiplicado pela taxa de crescimento que nós calculamos, o G deu 13,04. 1 menos a taxa de crescimento dividido pelo custo do PL elevado na quinta potência, já que o N é 5, né? 5 anos que nós vamos crescer, ter um alto crescimento. Pego a taxa de desconto que é 15,48, né? O custo do PL, e tiro o nosso G, que é justamente a taxa de crescimento, né? Encontro então o valor presente dos dividendos na fase de crescimento elevada de 4,22. Próximo passo é calcular a parte final do modelo, onde eu vejo o preço final da fase de alto crescimento, né? E que pode ser estimado utilizando-se um modelo de crescimento constante. O preço final vai ser igual ao que? O dividendo esperado por ação em N mais 1, dividido pelo custo do PL no período estável, menos a taxa de crescimento no período estável. Então, o lucro esperado por ação em 6 é o lucro esperado atual, mais a taxa de crescimento dele durante os primeiros 5 anos, a taxa então é de 13,04, elevada à quinta potência, e mais para chegar então no 6º ano, que é o que nos interessa, para a fórmula aqui, ó, 1,6, que é o primeiro ano, então a taxa de crescimento do período estável. Encontro então o lucro esperado por ação de 5,28. Já o dividendo esperado por ação do período 6 é o 5,28 do lucro, multiplicado pelo meu índice payout da fase de crescimento estável, que é de 69,33. Encontro o dividendo esperado por ação para o período 6 de 3,66. Então, finalmente, né, posso substituir na fórmula, o preço final vai ser então o dividendo esperado para o período 6, dividido pela nossa taxa de custo do patrimônio líquido no período estável, menos a taxa de crescimento no período estável. Encontro um preço final de 48,51. Já o valor presente desse preço final vai ser esse 48,51 dividido então pelo custo do PL elevado na quinta potência, para trazer lá para o período zero. Encontro então um valor presente do preço final de 23,62. Agora, colocando a fórmula inteira, né, tanto o período de alto crescimento quanto o de baixo crescimento, ou de perpetuidade, onde o período estável, né, a fase de crescimento estável, encontramos então 4,22 nessa primeira parte da fórmula e 23,62 no preço final, a segunda parte da fórmula. Logo, então, o valor por ação da nossa empresa é o somatório dos dois, 27,84. Esse foi então o modelo de crescimento em 2 estágios. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.